Pois é, Renata Agostini, a gente está falando de uma decisão jurídica, né, do âmbito de uma parte que não é política, mas que vai repercutir muito, reverberar no campo da política, porque a gente está falando de um presidente da República que fora preso e agora Dias Toffoli afirmando que prisão de Lula foi uma armação. Ele que cita, inclusive, diz o seguinte: enfim, em última análise, não distinguiram propositadamente inocentes de criminosos. Valeram-se, como já disse em julgamento da segunda turma, de uma verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI, para obter provas, entre aspas, contra inocentes, Renata Agostini. As palavras escolhidas pelo ministro Dias Toffoli, nesse caso, importam e muito, porque ele está querendo passar uma mensagem clara. Veja, essa decisão ela é muito robusta porque ela traz inúmeras repercussões jurídicas que a gente começou a detalhar para você aqui no live, mas ela também tem esse aceno político claro. Vou trazer mais aqui um pedacinho do bastidor da conversa que eu tive com um dos principais delatores da Odebrecht, porque ela se conecta também com essa parte política. Elisa, o que ele disse? Olha, abre aspas aqui, né, conversa sobre reserva, mas uma fala muito importante. Estou olhando aqui porque eu estou pegando minhas anotações. Por favor. Toffoli está sendo um leão maior que o Lewandowski. O que ele está querendo dizer? Essa decisão do ministro Dias Toffoli, ela está ampliando um entendimento que o ministro Ricardo Lewandowski, que deixou a corte, agora ministro aposentado, já havia tido para casos específicos. Caso, por exemplo, que atingia o agora presidente Lula. O que Toffoli está fazendo é dizer, olha, entendo o que o ministro Ricardo Lewandowski fez e estou ampliando para todos os casos. Então, todos os atingidos pelas provas da Odebrecht, então, o que a Odebrecht lá atrás ofereceu à Justiça, ao Ministério Público, a Justiça acatou e ajudou a municiar decisões contra diversas partes, tudo isso agora não vale. Ricardo Lewandowski tinha ido nessa direção, mas analisando casos bastante específicos. Essa decisão, ela é muito mais ampla. E aqui, por que eu disse que se conectava com a política? Porque já há quente um entendimento lá do lado da Odebrecht, né, dos delatores, eles estão se falando, o clima é esse, eles tomaram essa decisão como uma bomba, o clima é exatamente esse, bateção de cabeça e se comunicando o tempo inteiro para entender o movimento político, na visão deles, e as repercussões jurídicas. E por que eles entendem que há um movimento político? Porque eles veem nessa decisão um aceno do ministro Dias Toffoli, não só a Lula, mas também a esse governo. Na visão desse delator, que segundo ele é compartilhada por outros do seu grupo, há ali uma tentativa de aproximação, porque veja, Toffoli foi um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal que deram voto lá atrás para referendar decisões que vinham lá da Lava Jato, né? Lá da primeira instância, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Decisões que vinham de Moro, que vinham sendo confirmadas por instâncias superiores, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Houve, inclusive, uma repercussão muito negativa lá atrás de decisão do ministro Dias Toffoli, que acabou atrapalhando a saída do presidente, do então ex-presidente, do agora presidente Lula, quando ele perdeu um familiar. E o desejo, então, de Lula de ir ao enterro. Tudo isso, há ali, digamos, um estoque de mágoa por parte do PT e por parte do entorno do presidente Lula, porque Toffoli tem um histórico com o Partido dos Trabalhadores e foi um indicado à Suprema Corte pelo, então, presidente Lula, agora presidente da República. Então, esse movimento, na primeira leitura de quem está fazendo, do ponto de vista político, há essa ideia de reaproximação, essa ideia de retratar um posicionamento que o próprio Toffoli teve lá atrás. Essa é uma leitura política, mas veja, há um caminho muito robusto delineado pelo ministro Dias Toffoli com repercussões jurídicas importantíssimas e que, de certa forma, não são inovadoras, porque já havia um percurso delineado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de desconsiderar essas provas e provocar a revisão de casos que foram julgados pela Lava Jato. Dias Toffoli, portanto, afirmando que prisão de Lula foi um dos maiores erros da história.